Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, Lucas, você conhece o termo bystander? Sim, é o consumidor sem contrato de consumo, não é mesmo? Pois é, pessoal, olha que chique, né? A terminação bystander. Então, acontece que nosso Código de Defesa do Consumidor traz algumas hipóteses em que não é necessário haver uma relação de consumo prévia para que o cidadão se configure como consumidor. Acontece, por exemplo, na hipótese do nosso artigo 17, que fala que para as hipóteses, né, da seção, é possível equiparar ao consumidor a vítima, né, a vítima de um acidente de consumo. Como isso se dá? Vamos a um exemplo. Pensemos que há uma pessoa atravessando a rua e ela é atropelada por um carro. Acontece que o carro, infelizmente, veio a atropelar a pessoa por conta de uma falha no freio. Acontece, portanto, que houve, vamos dizer assim, um vício, né? Um problema na montagem e que, portanto, a fabricante seria responsável. Veja, portanto, que a vítima se tornou uma consumidora por equiparação. Haja vista que ela foi vítima de um acidente de consumo e que, portanto, indiretamente, ela se tornou consumidora dessa fabricante. Tá, e E, se, por exemplo, uma pessoa que estiver andando numa rua, em frente a uma loja, a fachada lá, a placa da loja, o letreiro, cai em cima dessa pessoa, acidenta essa pessoa, de quem é a responsabilidade? pois é, nós vemos muitos esses tipos de exemplos em casos muito nos Estados Unidos, em que o pessoal fala, caiu um outdoor na minha cabeça, eu quero US$ 1 milhão de indenização. É, é bem bizarro, mas o exemplo, né, o raciocínio é o mesmo. Acontece que uma pessoa que de forma prévia não possuía qualquer vínculo, né, qualquer relação de consumo, ela passa a se configurar assim como consumidora, pois ela passou por um acidente de consumo. É o que nós temos, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem, vamos dizer, a sua fama, a sua imagem, né, a sua honra prejudicada, né, violada por conta de um anúncio maldoso feito por engano. Por exemplo, na internet, tempos atrás, né, houve uma decisão icônica no nosso STJ falando de um anúncio aí de cunho sexual sobre uma pessoa que na verdade não era essa pessoa, houve um erro. Portanto, a empresa que fez o anúncio se tornaria responsável. Dessa forma, acabaria, né, a pessoa infelizmente com a imagem denegrida, constatada como consumidora por equiparação.